Esse é o episódio piloto do podcast Poeta Apaixonado. E nesse episódio eu vou compartilhar com você um pouco dessa minha trajetória. Em outras palavras, como que eu comecei nessa jornada. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Poeta Apaixonado. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, eu sou autor do livro Poeta Apaixonado, criador da saga Poeta Apaixonado, e o objetivo desse podcast, ao longo aqui dos episódios, é justamente compartilhar com você um pouco dessas reflexões, assuntos que envolvem o mundo do poeta apaixonado, que envolve o mundo do livro Poeta Apaixonado, o surgimento do poeta apaixonado e os próximos livros que serão lançados da saga Poeta Apaixonado. Tudo que envolve a história, os personagens, será compartilhado aqui nesse podcast para você poder se divertir, ficar por dentro, saber o que está acontecendo, alguma dúvida que você teve compartilhando, tudo isso aqui com você no podcast Poeta Apaixonado. Bom, o tema de hoje, como esse é o episódio piloto, né? Eu quero me apresentar para você, então vou contar para você um pouco dessa minha história. Vou compartilhar com você também sobre o livro Poeta Apaixonado, sobre essa saga, como é que funciona. Vou compartilhar com você um pouco sobre os personagens, mas eu recomendo já de início que se você não tem a sua cópia do livro, convido a você para poder garantir a sua cópia, porque você consegue se aprofundar muito mais no livro, de forma muito mais detalhada, do que somente assistindo os podcasts. Os podcasts são meio que uma forma da gente se entreter, da gente se divertir e aprender um pouco mais sobre os personagens, sobre a história, algo que às vezes não ficou claro para os leitores, para o público. Então é compartilhado aqui no podcast. Bom, primeiramente, como é que eu criei a saga Poeta Apaixonado? Primeiramente, como é que eu escrevi o livro Poeta Apaixonado e como é que foi essa ideia, né? Como é que foi essa minha trajetória para me tornar escritor realmente e decidir escrever a saga, as ideias, os insights que eu tive para poder escrever toda essa estrutura, como é que foi, né, esse meu início. Primeiramente eu falo com vocês que eu sempre gostei de escrever, certo? Então na escola eu sempre gostava bastante de escrever, tanto é que eu gostava bem mais de português do que de matemática. E, aliás, sempre gostei bem mais de português, estudar português. É claro que nem tudo de português me encantava, né? Tem sempre, apesar de nós gostarmos de uma área específica ou de uma disciplina específica, não necessariamente a gente gosta de tudo, né, que envolve essa área e tal. Claro que tem algumas matérias, né, dentro da disciplina em si que não necessariamente me encantavam, mas eu gostava de escrever. Então, quando me perguntavam o que você prefere, português ou matemática, eu respondia português, tá? Eu não sou uma pessoa das exatas, na verdade eu não gosto muito de matemática especificamente. Matemática é importante, matemática tem o seu papel, tem a sua relevância, só que entre a escolha entre português e matemática, sempre vou optar por português. Na verdade, sempre optei por português. É claro que isso pode mudar, né? Mas no momento, português. E eu gostava muito de português, tanto quando criança, tanto quando adolescente. E eu lia bastante, estudava bastante, lia bastante. E eu gostava muito de livros, histórias de romance, poesias também, livros de literatura, contos, histórias. Gostava de filmes também, bons filmes, filmes de ação, filmes de aventura, filmes que envolviam ação, aventura, romance, filmes que envolviam ação, aventura, romance, ficção científica. Filmes de heróis também roubavam a minha atenção também.
Aliás, gosto muito de filmes até hoje, séries até hoje. Então, quando me fazem a pergunta sobre a minha inspiração para poder criar, quando as pessoas perguntam, Vitor, qual foi sua inspiração para poder criar a saga Poeta Apaixonado, escrever o livro Poeta Apaixonado, a minha resposta é, na minha visão, a inspiração que nós temos para escrever algo, para criar algo, seja escrever um livro, seja criar um projeto, seja escrever uma história, vem muito do que nós gostamos, ou seja, vem muito das nossas experiências de vida, vem muito dos insights que nós temos, seja através do que a gente lê, seja através do que a gente assiste, seja através do que a gente ouve, as pessoas que a gente convive, das experiências que a gente vivencia ao longo da vida. Então todas essas nossas vivências de criança, adolescente, jovem, adulto, tudo isso, todas essas nossas experiências e vivências e gostos que nós vamos tendo, paixões, tudo isso faz com que a gente tenha inspiração para escrever algo, ou criar algo, ou ter uma ideia realmente em relação a algo, em relação a um projeto, em relação a uma iniciativa. Então foi assim que eu criei a saga Poeta Apaixonado. Então, na minha visão, foi baseado nas minhas experiências, baseado nos meus gostos, baseado em insights. Porque se você parar para pensar, tudo é insight, certo? Você assiste um filme, por exemplo, um filme de romance com aventura, estilo Romeu e Julieta. Claro, filme bem tragédia, né? Quando a gente fala de William Shakespeare, sempre é ou tragédia ou comédia. Mas aí você assiste um filme Romeu e Julieta, você gosta daquele filme, ou seja, aquele filme ele já é um insight. Ou seja, aquele filme já traz ali ideias sobre os personagens, vários fragmentos, tem toda uma estrutura, toda uma narrativa. E você está assistindo, aí você assiste outro, e você lê um livro, você lê o livro referente àquela história, ou você lê um livro diferente. Tudo isso são inputs, tudo isso são ideias, tudo isso são insights que faz com que nós tenhamos mais criatividade, tenhamos mais ideias. Então, quando a gente escuta falar que, por exemplo, você não perdeu num projeto, você aprendeu. Quando a gente escuta algo nesse sentido, isso é uma verdade, porque não necessariamente quando a gente cria algo que não dá certo, um projeto que não dá certo, toma uma iniciativa que não dá certo, isso não significa que realmente não deu certo. Tudo bem, não deu certo aquilo ali, mas você tem insights, você tem ideias e você pode mexer com aquilo lá na frente. E eu tive essa ideia de escrever essa história quando eu lancei o primeiro livro da saga, início desse ano. O primeiro livro é Poeta Apaixonado, O Surgimento do Poeta Apaixonado. Eu lancei esse primeiro livro início desse ano de 2023. E esse livro, a ideia dele está comigo há cerca de 6 meses. Cerca de 6 meses, 6 a 9 meses mais ou menos, que eu tô com essa ideia. Pensei assim, vamos escrever esse livro. Por que não escrever? E aí eu resolvi escrever. E aí, para escrever, leva cerca de algumas semanas, né? Tem toda aquela questão de escrever, depois revisar cuidadosamente, né? Às vezes trocar algumas palavras, algo que fica melhor,
às vezes um outro personagem é recomendado que entre na história, na narrativa. Então, foi estruturado, e aí eu criei a história do Poeta Apaixonado. Mas quando as pessoas perguntam sobre inspiração, é interessante a pessoa entender que a inspiração vem baseado das experiências que essa pessoa vai tendo ao longo da vida. Relacionamentos, o que a pessoa assiste, o que a pessoa escuta, os gostos dela faz com que ela crie algo muito bacana, não só para ela mesma, né, mas também para o próximo, mas também para as pessoas. Consegue servir muito mais ao próximo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o livro, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre o livro, vou tentar não dar spoiler, mas é claro, como é um livro que tem 354 páginas, o livro é muito mais detalhado do que qualquer coisa que eu fale aqui, né? E também, no livro eu sou muito mais detalhista, tem todos os personagens, tem todo o contexto, mas, bom, o nome do livro então é Poeta Apaixonado. O surgimento do Poeta Apaixonado. Esse é o primeiro livro da saga Poeta Apaixonado. A saga Poeta Apaixonado, ela reúne vários livros. Até o momento, são 40 livros. Todos os 40 livros já tem toda uma intenção, né? Porque toda história ela tem que ter uma intenção, um objetivo, certo? Então, já tem 40 livros já da saga. É claro que esse foi o primeiro que foi liberado. E como é que funciona a história, né? Bom, o livro Poeta Apaixonado, O Surgimento do Poeta Apaixonado, ele conta a história do Felipe Borges. O Felipe Borges, ele é como a própria história você vai conseguir ver, ele é um cara extremamente comum, ele é um jovem de 21 anos, um cara completamente comum, normal, do dia a dia. O Felipe Borges, ele se interessa por uma garota chamada Ana Cardoso, e o Felipe não sabe como se aproximar dela, basicamente. Ele não sabe como tomar uma iniciativa, certo? Na verdade, ele até quer tomar a iniciativa, por exemplo, ir lá falar com ela, ou conversar com ela, ou mandar mensagem em alguma rede social, só que o Felipe prefere não fazer isso, certo? Na verdade, ele está muito inseguro para poder ir lá falar com a Ana. Então, o Felipe resolve fazer diferente. Ele resolve ser o admirador dela. Ele resolve mandar cartas para a Ana. E aí que começa toda a história em si, né? Na verdade, o livro ele é dividido em 10 partes, e as primeiras partes do livro é focada justamente na história do personagem, né? As primeiras partes são focadas justamente no Felipe Borges. Com ele, né, a gente consegue entender um pouco sobre ele, sobre a história dele, a origem dele, sobre a família dele também, como é que foi a criação dele. Então, e aí ele toma a iniciativa de mandar cartas para Ana, ser o admirador secreto dela. E aí que vinha a pergunta, será que dá certo? Será que não dá? Será que ele... Tem uma outra questão importante sobre o Felipe, que ele é uma pessoa com problema de visão. Ele tem um grave problema de visão, ele enxerga muito pouco, ele ainda enxerga, né? Ele consegue ele consegue ver em aparelhos eletrônicos, dependendo do tamanho da letra, né, do tamanho da fonte, mas ele não consegue escrever, por exemplo, né, em cadernos, em agendas, escrever sim em aspectos físicos, né? Claro, tudo depende do tamanho da fonte, mas normalmente ele usa aparelhos eletrônicos. E aí vem a questão: se ele tem problema de visão e não consegue escrever,
como é que ele vai ser o admirador secreto dela que vai ter que escrever cartas? Então, essa é a pergunta. Uma pergunta muito importante. Que, aliás, vai ser respondida em uma das partes do livro, em um dos capítulos do livro. Bom, vamos ver que mais perguntas nós temos aqui. Bom, o livro tem 354 páginas. O livro Poeta Apaixonado, ele é dividido em 10 partes. Quais são as partes, Vitor? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Vamos lá, eu vou falar. As 10 partes do livro são... A parte 1 é a parte voltada pro personagem Felipe Borges. Essa primeira parte, ela é focada somente nele, em si, mas é mais focada... tanto é que o nome dessa primeira parte do livro, o nome dela é Eu Nasci em 1998. Então é trazido toda a história, sabe? Toda a origem dele, como é que foi o nascimento dele, toda essa caracterização dele e dos familiares dele também, e algumas mudanças que ele e a família dele fez. E claro, toda essa convivência, essa experiência dele com a família dele fez ele se tornar a pessoa que ele é, que no caso, poeta apaixonado. Aliás, o que é um poeta apaixonado? Poeta apaixonado é um nome que o Felipe Borges ele usa como admirador secreto da Ana, certo? Na verdade você percebe quando você lê o livro que ele não quer usar simplesmente o nome admirador secreto, porque admirador secreto é algo assim... Admirador secreto é algo assim... Ele percebe que é algo muito... Qualquer pessoa pode utilizar, muita gente já utilizou. Ele resolve criar algo diferente, né? Poeta apaixonado é algo diferente. No caso, a parte 1 do livro é focada no Felipe, no nascimento dele, toda a convivência dos familiares dele, toda né, essa pequena trajetória de vida dele, no nascimento dele, faz com que realmente ele tenha essa bagagem para depois ser o poeta apaixonado. Na parte 2 do livro, a parte 2 fala, eu sou só um cara normal. Nessa parte é voltada somente para ele também. É dedicada a ele. Só que nessa parte a história já avançou mais um pouco. Cada parte do livro, o livro tem 10 partes, cada parte tem 9 capítulos, certo? E aí nessa parte 2, eu sou só um cara normal, a história já avançou um pouco e foi encaminhando para o ano de 2020. E aí o Felipe já está com 21 anos, aí conta toda a história dele, conta também como é que ele conheceu a Ana, como é que ele conhece, nessa parte que ele conhece a Ana e tal. Conta um pouco sobre a história dele, né? Sobre a religião dele, sobre o trabalho dele, o trabalho que ele realiza. Então, a história é muito voltada para isso. Essa parte. A parte 3 do livro, a parte 3 é Eu Vou Ser o Poeta Apaixonado. É nessa parte quando, como o próprio nome, né, o próprio título já diz, Eu Vou Ser o Poeta Apaixonado, é quando ele tem um melhor amigo, que é o Léo. Já acontece toda uma trajetória para ele decidir ser o poeta apaixonado, certo? Como você vai perceber ao longo da história, há muitos conflitos para que ele tome a decisão de ser o poeta apaixonado. Parte 4 agora. A parte 4 é eu escrevi a primeira carta. Nessa parte 4 é quando ele
é quando há de novo conflitos. Para escrever essa primeira carta, ele percebe que, apesar dele gostar de estudar letras, né, apesar dele gostar de escrever e apesar de ter vários conflitos, vários motivadores para que ele escreva a carta para Ana, ele, ele acredita que escrever cartas a ela é o único jeito para chegar nela, chegar até ela, ter a atenção dela. E aí ele escreve a primeira carta. Escreve a primeira carta para Ana. E aí, o que será que acontece, hein, pessoal? Bom, outro detalhe importante que a gente pode observar também é que ele sempre tem o apoio do amigo, né, Léo, e depois envolve uma outra pessoa no meio dessa história. E agora a gente vai encaminhando para a parte 5. A parte 5, é claro que eu estou resumindo bastante aqui as partes são super detalhadas. Parte 5. Eu acho mais fácil escrever as cartas do que entregar as cartas. Essa é a parte 5 do livro. E nessa parte, você vai conseguir notar, nessa parte é quando acontece o processo de entrega da carta. O que acontece, né? O que será? A pergunta é: quem será que entrega as cartas? Quem será que entrega as cartas? Será que a carta chega até a Ana? Ou será que a carta chega? Será que a carta não chega? Será que a Ana gosta das cartas que ela recebe desse poeta apaixonado, admirador secreto? E aí a gente vai para a parte 6 do livro. E você vai perceber que meio que da parte 1 até a parte 5 acontece a história em um lugar, só que da parte 6 em diante, no final da parte 5, os personagens vão para outro lugar. E eu não vou dar spoiler para onde os personagens vão. Mas a história não se passa mais ali, dentro daquele ambiente que se passava a história antes, que no caso era a faculdade. E aí do capítulo 6 até o capítulo... da parte 6 até a parte 10, os personagens... A história se passa em outro lugar, com outros personagens além deles. Mas se tornam os protagonistas principais que nós observamos são o Felipe Borges, ele é o protagonista, obviamente. Tem também a Ana, protagonista, Mirella e o Caio. O Caio, eu não vou dizer quem é, gente. Vocês vão ter uma surpresa, vocês vão saber quem é o Caio. E a Mirella é a prima do Felipe. Ela é uma criança e acaba... E aí na parte 6, a parte 6 do livro, o nome dessa parte é Eu não sei, o nome dessa parte é Eu não sei onde estamos, o que eu sei é que iremos sair daqui. Essa é a parte 6 do livro. Eu não sei onde estamos, o que eu sei é que iremos sair daqui. Eles vão parar em outro lugar. Parte 7. A parte 7 é Eu não sei onde ele está, o que eu sei é que iremos encontrá-lo. Ou seja, eles vão para um lugar, e nesse lugar acontece alguma coisa, parece que alguém foi capturado, ou algo nesse sentido, e, obviamente, percebe-se que não sabemos onde essa pessoa está, o que sabemos é que foi decidido trazer ela de volta. Essa é a parte 7. A parte 8 é... Nossa, parte 8. Parte 8, parte 9 e parte 10. Gente, vocês acreditam que eu esqueci qual que é a parte 8 do livro? Parte 8, a parte 9... A parte 10 eu me lembro. Agora, a parte 8, cara, eu esqueci qual que é o título dela. Espera aí que eu vou olhar aqui. Parte 8 do livro Poeta Apaixonado.
Taran, baixando. Entrando no sumário. A parte 8 do livro é... A parte 8 do livro, o nome é interessante, hein? Acho que vocês vão gostar. Eu vou porque ele é importante para você. Essa parte é quando... Nessa parte você consegue ver bastante coragem, né? Ao falar. Eu vou porque se ele é importante para você, eu vou por isso. Eu vou por esse motivo, eu vou por essa razão, sem pensar duas vezes. Uma atitude de coragem. Quem será que falou essa frase, hein? Eu imagino que seja o Felipe Borges, hein? A parte 9 é... Eu fico, mas ele vai. Quem será que fica e quem será que vai? E a parte 10 do capítulo é... Eu sou o poeta apaixonado. Será que nesse momento que Felipe conta para Ana, revela para Ana e para todos que ele é o poeta apaixonado? A gente consegue perceber que nessa história tem muitos fragmentos extremamente importantes para que nós possamos refletir. Cada capítulo ele tem uma citação que nós iremos encontrar ao longo ali do capítulo, certo? E ao longo da história você vai perceber que vai entrando novos personagens também na história, como por exemplo o Fred. O Fred ele vai se tornar um dos melhores amigos do Felipe no lugar onde eles estão. Outra pessoa também é um cara chamado Érico, um outro cara chamado Zé Augusto. Então, Zé Augusto, eles estão num lugar extremamente perigoso, onde um dos maiores motivadores pelo menos para o Felipe, é o amor que ele sente pela Ana. Ele gosta da Ana. E será que a Ana vai descobrir que ele é o poeta apaixonado no lugar onde eles estão? Será que ela desconfia que é ele? Será que não? Será que ela recebe de fato as cartas? Será que ela gosta dessas cartas? Então, assim, na história tem muito mais perguntas do que respostas. É claro que muitas dessas respostas vão sendo preenchidas ao longo da história, mas fica, de fato, algumas perguntas sobre a história em si, né? Fica várias perguntas para que nós podemos estar respondendo. Mas eu pergunto para você, você leu o livro, você leu a história? Se você está lendo, digita aí nos comentários em que parte da história você está. Vitor, eu estou na parte 1, Vitor, eu estou na parte 5. Qual parte você está, em qual capítulo digita qual parte você está, em qual capítulo dessa parte que você está. Digita a sua opinião sobre o livro, se está gostando. E o que vocês querem ouvir aqui no podcast Poeta Apaixonado, certo? Vocês querem que eu fale sobre um personagem específico? Vocês querem que eu conte um pouco da história? Vocês querem que eu responda algumas dúvidas que às vezes você teve sobre algum personagem, sobre alguma situação? Gente, a gente vai ficando por aqui no episódio de hoje aqui do podcast. Fico feliz que você tenha gostado desse episódio. Eu não sei em que lugar você está assistindo ou ouvindo esse podcast Poeta Apaixonado, mas eu te convido, se você gostou desse episódio, eu te convido a curtir, a compartilhar esse episódio e na plataforma em que você está assistindo, você se inscrever. Seja se for no YouTube, se inscrever no canal, se for no Instagram, seguir, se for na página do Facebook, onde é que você está assistindo, deve ter a opção de se inscrever para você poder receber mais episódios como esse, tá certo? Eu te vejo no próximo episódio.
do podcast Poeta Apaixonado. Um grande abraço para você.